cada igreja associada. Então, nós fomos alimentados com essa palavra, amado, em Isaías capítulo 6. Pastor Aguimael, usado por Deus, ele trouxe uma palavra e falou muito ao meu coração. E nós batistas, quando nós ouvimos e nos alimentamos daquilo que é bom, nós compartilhamos com a nossa igreja. Eu gostaria de trazer essa palavra hoje para que também vocês possam refletir um pouco sobre quem de fato nós somos, a visão que nós temos diante de Deus, a visão que nós temos diante do trono de Deus, a visão que nós temos com o chamado particular de cada um. Então nós vamos estar lendo a partir do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 6 de Isaías. Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pai, nós te rendemos graça pelo texto que o Senhor nos permite ministrar hoje. Queremos nos alimentar da tua palavra, Santo Deus, e sair daqui regozijando do teu amor e do teu poder. Queremos, Pai, estar cheio do Espírito Santo. Quando no final da mensagem ouvir o teu Espírito Santo falar com nós da maneira que falou com o teu profeta Isaías. Então, Pai, fala conosco, passeia no meio da tua igreja, dá-nos um culto abençoado na tua presença, nos alimenta com a tua palavra, a palavra de salvação, em nome de Jesus, amém? Amém. Então nós estamos diante do profeta Isaías, o maior profeta do Antigo Testamento. E ele tem uma visão, a visão de Isaías, do trono de Deus. E no ano da morte do rei Uzias, eu queria trazer um pouquinho do contexto do rei Uzias, porque o rei Uzias, ele começou a reinar aos 16 anos de idade. E ele reinou por 56 anos. Mas ele, enquanto ele ouvia
a voz de Deus através do profeta. Ele estava fazendo a vontade de Deus e ele era próspero. Mas o rei Uzias, ele cresceu muito. Ele ficou muito poderoso. E nós sabemos que quando você quer conhecer o homem, dê a ele dinheiro e poder. E ele tinha tudo isso. E quando ele percebeu que tinha isso, ele se tornou muito orgulhoso. E isso excedeu o seu coração. E ele achou que podia oferecer sacrifícios ao Senhor, ofertas ao Senhor, sendo ele rei. E ele então transgrediu a lei, porque ele não era homem para fazer tal ação. Ele estava então indo de encontro à palavra de Deus, isso desagradou a Deus. Então conta a história lá em 2 Crônica, que ele, quando estava fazendo suas ofertas, cerca de 30 homens de Deus que estavam aptos a fazer essas ofertas, eu não lembro como se dá o nome, viu o rei ofertando no templo, no Santo dos Santos. Então o advertiu com essas palavras: olha, rei, o senhor não pode fazer isso. O senhor não é a pessoa adequada. O senhor não está apto para fazer essa oferta ao Senhor, esse sacrifício ao Senhor. E ali mesmo, ele foi enchido, Deus encheu ele de lepra. Ele passou a morar à margem da cidade. E ele ficou preso. Preso assim porque era uma cultura da época, por conta das lepras, das feridas, não podia mais estar no convívio social. Então ele ficou em um quarto, isolado. E ali, 10 anos, ele ficou. Até que morreu. E o seu filho João, né, foi quem assumiu o lugar. Então, diante desse pecado, não só o rei, mas toda uma nação, todo um povo cheio de pecado, o profeta Isaías, ele tem essa visão do Senhor. No entanto, da morte do rei Uzias, o profeta Isaías, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Amado, contemplar a beleza da santidade do Senhor é uma experiência que o homem em si, ele pode até tentar descrever, mas eu creio que a alegria de Isaías era tamanha, porque ele está vendo algo que até então não foi revelado a ninguém. Mas ele traz com detalhes: eu vi assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, ou seja, esses serafins voavam o templo e cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Imagina o templo, vamos cair no cenário. Isaías está dentro do templo e ele vê
a gloriosa presença de Deus, os serafins voando naquele tempo. De repente, a fumaça cobre. E Isaías, ele sente a presença majestosa. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os serafins louvavam: Santo, Santo é o Senhor. Enquanto eles louvavam, se encheu de fumaça. Então, diante desse espetáculo lindo, Isaías, ele olha para dentro dele e confessa, no versículo 5: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, o homem, quando ele vê a majestade gloriosa de Deus, o poder exuberante, ou a ação do seu poder em sua vida, ele já não consegue mais se conter. Ele não consegue mais estar em si mesmo. Mas quando Isaías, ele vê aquela grandeza, e ele vê a perfeição em sua frente apresentada por aqueles serafins, ele olha a sua insignificância. O que é que nós já aprendemos aqui, amado? Porque tem gente que ele não desce de cima do seu salto. Ele é prepotente e arrogante em suas atribuições, ou seja, naquilo que lhe é lhe dado, na responsabilidade que lhe é confiada. Muitas vezes ele até usa como lhe foi atribuído para exercer autoridade sobre alguém, mas ele também usa para humilhar pessoas. E Isaías está tendo uma experiência diante de Deus, mas Deus também ao mesmo tempo está colocando ele no lugar que é devido. O homem, ele tem que olhar para dentro de si, eu e você, diante desse Deus, diante do Deus que falou, que se apresentou a Isaías, e enxergar que nós somos nada, nós somos pequenos, nós somos cheios de defeitos, nós somos impuros, os nossos lábios são impuros, os nossos pensamentos também são impuros. Porque quando nós confessamos isso, amado, quando nós colocamos a nossa podridão para fora, como homens naturais que somos, biologicamente falando, sem Deus em nossa vida, nós somos exatamente como Isaías está narrando. Mas tem gente que nunca nem ouviu sequer da palavra de Deus, se acha e é prepotente e arrogante, se acha acima de todos os outros, de todas as coisas que lhe é confiada, está ali justamente para humilhar as pessoas e maltratar as pessoas. Mas não muito longe destes estão os cristãos, que se dizem cristãos, no meio destes cristãos, ou seja, esses cristãos que se acham cristãos, também não têm essa humildade de olhar para dentro de si e enxergar que ele não é nada, e enxergar um Deus que pode tudo em sua frente, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que criou o céu e criou a terra, um Deus que enviou seu Filho para te salvar. Ele não consegue, e muitos desses, amados, estão dentro da igreja. Muitos destes estão dentro da igreja. E nós precisamos, então, tomar um cuidado, porque a nossa
presença, como nós nos apresentamos diante de Deus, conta muito, fala muito a nosso respeito, porque Deus só vai agir em nossa vida quando nós usamos a sinceridade. Isaías está sendo sincero. Havia uma nação corrompida lá fora, ele viu isso, mas ele não julgou aquela nação sem se colocar no lugar delas. É muito fácil apontar: Senhor, mas Calumbi não tem jeito, esses são um povo pervertido, sem me colocar no meio. Mas ele chama para ele fala: olha, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo também. Ele se coloca lá, amado. Isso é importante a gente ver e notar que nós não jogamos e não atribuímos somente aos outros. Nós somos falhos, nós somos cheios de defeitos, nós somos imperfeitos. Quantos de nós, amado, não se enquadra aqui na fala de Isaías, quando ele diz que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro e de impuros lábios, né? E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele estava se sentindo muito mal diante da sua pequenez, diante da sua insignificância, ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele se sentiu muito mal e ver o Rei, um homem cheio de defeito. Aí é onde Deus vai trabalhar. No versículo 6. Então um dos serafins, palavras de Isaías, versículo 6. Voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. O templo estava vivo do poder de Deus. Depois que ele confessa que ele não é nada, que ele é ninguém, um homem de lábios impuros, e não poderia nem sequer estar ali, Deus vê um coração quebrantado. E o anjo vai lá, ele pega uma brasa viva, como uma tenaz, ou seja, aquela que vem grudada, que não solta, e traz até o profeta. E olha o que é que acontece. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Isso o serafim falando para ele. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém? Amado, um dia você viu a glória de Deus. Um dia quando você disse sim ao chamado que Deus tem na vida, como foi dito aqui, lido em Jeremias, no capítulo, não sei o qual, não sei se foi o primeiro, no versículo 5. E quando você disse sim a Deus, quando envia seu filho em teu favor, e você aceitou esse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você já tem uma visão da glória, do poder de Deus em tua vida. Você não está andando cego nesse caminho, você não está andando de maneira aleatória. Esse anjo que toca o profeta Isaías, ele tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A Bíblia diz que qualquer um pode perdoar pecado, sim? Não. Quem é que perdoa pecado? Só Deus, amado. E quem é Deus enviado à terra em forma de homem? Jesus, amado. Você, esta brasa viva, é o selo do Espírito Santo, quando um dia você disse sim e resolveu andar essa caminhada. E agora os teus pecados e as tuas iniquidades, elas estão perdoadas. E agora você pode contemplar como Isaías
a glória de Deus, porque já não há iniquidade pesando, já não há pecado, porque o pecado que condena o homem, meu querido, não é o que eu faço com o irmão, não é aquela minha ação humana para com o outro, isso eu devo ter respeito. O pecado que condena a minha vida e que me tira é o pecado de não crer naquele que Deus enviou para ter em meu favor. Esse pecado foi perdoado. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios. Os lábios de Isaías já não estavam mais impuros. Os pecados dele, ou seja, quando nós confessamos com os nossos lábios, uma vez que estamos em Cristo Jesus, os nossos lábios também já não estão mais impuros. Confessamos Jesus Cristo, ele também ouve o nosso coração quebrantado. Quando o confessamos e reconhecemos que somos falhos e pequenos, ele não só nos purifica, ele não só perdoa, mas também nos purifica. Isaías foi purificado aqui. Eis que ele tocou os lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Um dia a iniquidade que pesava sobre você, ela ficou lá na cruz, quando você reconheceu que Jesus Cristo levou a tua iniquidade. O teu pecado que te condenava à morte ficou lá na cruz. Quando um dia você olhou e confessou Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Depois disto, no versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Isso era o Senhor conversando com Isaías. Tu agora está purificado, tu reconheceu que tu não é nada, você viu a minha glória, você viu a glória de Deus através de Cristo Jesus em tua vida. Eu estou trazendo a história de Isaías e já fazendo uma analogia da tua vida em Cristo Jesus. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veja que a fala não obriga Isaías a ir, mas direciona Isaías a refletir. A palavra de Deus, amada, ela está sobre mim e sobre você, a nos instruir sobre as nossas decisões que tomamos. Deus não obriga ninguém a nada. Ele não dirige tarefa pesada a ninguém. Por que Ele não faz isso? Porque no reino de Deus, amado, e servir a esse Deus que apareceu ao profeta Isaías e que apareceu para mim e para você através de Jesus Cristo, Ele quer o nosso servir espontâneo. Ele não quer aquele servir obrigado. Não está ligado a uma função pastoral, ministerial. Esse trabalho, esse servir, esse fazer no reino tem que ser voluntário. Eu aprendo isso aqui lendo Isaías. Porque quando Deus falou assim, olha como foi que Deus perguntou a ele. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. Aqui foi a fala de Isaías. E ele vai dizer assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu vou fazer igual o pastor disse ontem. É como que se Isaías tivesse olhado para trás, viu um povo corrompido e pecaminoso, ou cheio de pecado. Ele olhou para o outro e viu uma nação condenada. Ele olhou para frente e viu que tinha um grande desafio. E não tinha ninguém, além dele, que tivesse se apresentado ao Senhor e tivesse purificado. E que estivesse qualificado a fazer aquela obra. Então ele cai em si e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Um dia, quando você entregou sua vida a Cristo,
E Ele te propôs caminhar por esse caminho que nós andamos. Jesus Cristo, que é o caminho da salvação. Não é porque você precisasse mais de algo na tua vida. Cristo Jesus basta, é o suficiente. Mas Ele nos dá dias de glória, dias de adversidade, dias difíceis, nos forjando, amado, para ser exatamente esse Isaías transformado, cheio de defeito, mas transformado pelo poder de Deus, que se esvaziou de si mesmo e enxergou que não era nada. Mas quando nós nos esvaziamos e nos enchemos de Deus, Ele nos dá o poder. Você foi cheio do poder de Deus um dia, quando você disse sim. E quando essa fala de Isaías diz, respondendo ao próprio Deus, quem irá por nós? Veja que Deus não disse, você vá e pregue, seja a minha voz por aí. Ele não disse isso. Ele fez ele olhar e enxergar para o lado e para o outro e não contar com ninguém. Essa é a minha função e essa é a sua no reino de Deus. É não esperar que o outro faça aquilo que eu tenho a responsabilidade de fazer. É não esperar que os outros façam aquilo que você como igreja tem a responsabilidade de fazer. É não passar para o outro aquilo que foi atribuído a você como servo do Senhor nessa caminhada. É você olhar para dentro de você e se apresentar a Deus como Isaías, dizendo assim, eis-me aqui, conta comigo, Senhor. Sabe por quê, amado? Porque você também foi purificado. Você está cheio do Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Essa tarefa de pregar a palavra cabe a mim e a você. E você acha que o desafio, eu não li, mas para concluir, que o desafio de Isaías se encerra por aqui? Não. Eu vou fazer uma leitura continuada aqui no texto, que ele diz assim, no versículo 9 do capítulo 6, então disse ele, vai e diz a este povo, a voz de Deus dizendo a Isaías, olha, ele não se colocou, eis-me aqui, Senhor, não foi? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí que é o que Deus disse a ele. Então vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede, ou seja, vejam, mas não percebam. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Olha o desafio que Isaías tinha pela frente. Se ele não for um homem cheio do Espírito Santo, se esvaziar de si mesmo, como vai ministrar agora? Como vai abraçar essa missão? Esse compromisso que ele se colocou diante do próprio Deus, quando ele disse, envia-me a mim. E como fazer isso, quando Deus estreitou tudo para ele aqui, ó. Vai e diz a esse povo, ouvi e não entendais. Prega para que eles não entendam. Vejam, mas não percebam. É assim que ele está dizendo. Torna insensível o coração deste povo. Primeiro Deus chamou para ir pregar a palavra dele, que a quem enviarei. Ele está dizendo que o povo olha o desafio dele, um povo todo de lábios impuros, de coração endurecido, um povo incrédulo. E aqui Deus endurece. Sabe o que aqui Deus está dizendo? Que eu e você devemos ter o mesmo pensamento de Isaías. Quando as nossas forças humanas quiserem nos fazer caminhar, no sentido de que nós, com o nosso entendimento e com o nosso conceito e filosofia de falar e de fazer as coisas do nosso jeito,
não vai dar certo. Mas quando nós nos colocarmos na posição que Isaías se colocou, esvaziando-nos de nós mesmos, nos oferecendo como uma oferta voluntária, um servo na obra do Senhor, cheio do poder de Deus, pregar a palavra de Deus, é tão somente a nossa obrigação. O converter e convencer as pessoas não é uma tarefa minha nem sua, é do Espírito Santo de Deus. O grande desafio meu e seu é tão somente nos colocar nessa posição de servo e glorificar o nome do Senhor. Para fechar, como Isaías mesmo disse no versículo 1, quando na sua visão, quando no versículo 3, clamava uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo. Foi cantado um hino ontem, muito bonito, aquele hino que diz: Glória, glória, glória eu te dou. Vocês conhecem o hino? As meninas do louvor conhecem esse hino? Vamos louvar esse hino. Vamos louvar esse hino. Vamos encerrar o nosso culto de louvor, sendo grato a Deus. Não precisamos nem de colocar o playback. Vamos levantar como igreja e vamos louvar ao Senhor, dando glória a esse Deus que nos apresenta através do seu Filho amado Jesus e nos convida a servir no reino como voluntário e não por obrigação, e não passando a nossa responsabilidade. Vamos? Vem, Jana. Vamos? Pode ser. Eu achei muito bonito aquele hino. E nós devemos sim glorificar o nome do Senhor. Eu tentei baixar enquanto nós estávamos aqui no culto, mas a internet minha nos dados móveis acabou. Mas se não tiver esse, vamos louvar com qualquer um que glorifique o nome do Senhor. Amém? Qualquer um que glorifique, vamos glorificar, vamos ser gratos ao nosso Deus. E a igreja ajuda, né? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Amém. Amém. Amado, pedir a Deus para estar na sala do trono. Me leva à sala do trono. Querer ver a face de Deus, amado, é para o cristão verdadeiro. Não é para todo mundo, não é para qualquer um. O que nós devemos então, qual a nossa responsabilidade como servo, como cristão?
nos alimentar da palavra, buscar a presença de Deus através da palavra, a instrução da palavra, a presença de Deus através da oração, através do louvor. Mas é fundamental, é necessário que nós tiremos lição do texto de Isaías, nos apresentarmos diante do nosso Deus, como de fato nós somos, quem verdadeiramente nós somos e como estamos, sem omitir as condições, as nossas fraquezas, de como nós estamos, porque o anjo do Senhor, o serafim, voou, ele pegou uma brasa e colocou até, ele confessou que era um homem de lábios impuros, e o anjo foi lá e colocou e o purificou. Quando nós confessamos ao nosso Deus amado as nossas falhas e as nossas feridas, Ele está exatamente como o anjo do Senhor estava ali, pronto para atender a nossa necessidade, não a nossa vontade, mas a nossa necessidade. E atendendo a nossa necessidade, Ele não só perdoa as nossas falhas, como Ele nos purifica a nossa iniquidade, e Ele nos preenche com o seu poder. Amém? Que possamos aprender um pouco mais e ler, busque mais, ler através do profeta Isaías. Eu creio que domingo nós estaremos lendo, eu vou estar pregando no capítulo 9 de Isaías. Quarta-feira a gente trouxe Isaías 53, foi muito bom, muito edificante. Então, amado, medita lá, para que você esteja acompanhando a leitura, a pregação de domingo. Nós vamos estar pregando lá no capítulo 9, a partir do versículo 1 de Isaías. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe, nos leve em paz em nome de Jesus. Não saiam sem desejar um ótimo início de semana ao seu irmão. Terça-feira temos a escola bíblica, quarta-feira, culto de oração. Amém? Não percam em nome de Jesus.